bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Ontem, dia 14 de julho, faleceu o pastor John MacArthur. Eu, particularmente, fui apresentado a ele quando tinha aproximadamente 19 anos. Passado esse período, eu admirei bastante, primeiro pela sua competência no tocante aos escritos. Ele escreveu centenas de livros. Uma informação em um dos livros que eu tenho consta que ele escreveu mais de 400 livros e guias de estudo, os quais venderam mais de 7,5 milhões de cópias em todo o mundo. Ele era casado, tinha 4 filhos e 14 netos, era pastor desde 1969 e ele deixa um legado enorme, porque ele pregava de maneira expositiva. Era uma pessoa altamente técnica, competente, profissional. Ele não fazia nada de forma amadora, descomprometida, não fazia nada em relação à pregação na base do improviso. Pelo contrário, era alguém que se dedicou completamente à exposição bíblica e, sem dúvida alguma, ele influenciou muitos, mas muitos líderes ao redor do mundo, inclusive este, que foi grandemente impactado pelo seu testemunho, pela sua maneira tão séria, além da competência de lidar com as escrituras sagradas. Quando a gente ouve falar de John MacArthur, algumas pessoas vão lembrar de que ele foi grandemente conservador, muito rigoroso, no bom sentido da palavra. E isto era algo já raro no meio evangélico, onde alguns líderes começam a negociar, inclusive doutrinas, não têm necessariamente um comportamento compatível com as qualificações dadas pela palavra de Deus. Além do que, alguns destes líderes acaba, digamos assim, sendo infiel às escrituras e, por sua vez, desleal com a pessoa de Jesus. De modo que o mundo evangélico, não em nível brasileiro apenas, mas mundial, sofre uma grande perda em relação à pessoa de John MacArthur, que nos deixou aos 86 anos de idade. Eu tenho alguns livros dele, eu trouxe dois recentes, adquiridos. Na verdade, um foi presenteado, o outro foi adquirido para um curso de parábolas que eu ministrei. Um deles é esse aqui: Por que crer na Bíblia? Por que crer na Bíblia, de John MacArthur? Ele mostra que a Bíblia é a verdade infalível, é o livro sagrado do cristianismo, e ele enfatizava tanto, tanto, que algumas pessoas achavam que ele era polêmico por demais. Por que razão? Ora, John MacArthur, ele não negociava doutrinas. Ele não se omitia diante de tantas coisas estranhas, esquisitas e atribuídas, infelizmente, ao Espírito Santo de Deus. Ele usava toda a sua influência, a sua, a sua igreja, bem como os sistemas tipo de rádio. Ele trabalhou muito via rádio, nas redes sociais, para que as pessoas compreendessem que a Bíblia é a palavra de Deus completa e ela basta por si só, de modo que ninguém precisaria ir a buscar revelações fora das Escrituras. Não há razão. E ele não se omitia, ele não se eximia dessa responsabilidade de falar a respeito das suas convicções diante de auditórios enormes e, sobretudo, perante a sociedade e o mundo, de uma forma geral. O outro livro, este foi adquirido, este aqui, como eu te falei,
foi presenteado e este aqui foi adquirido sobre as parábolas de Jesus, John MacArthur, e me ajudou bastante porque contém algumas informações que não se verifica em outros materiais. Por exemplo, não nesse quesito de algo inusitado, mas ele vai mostrar que pelo menos um terço dos evangelhos constitui-se em parábolas. De modo que, se você não sabe o que é parábola, como utilizar a parábola, como identificar a mensagem central da parábola, você vai perder mais ou menos 30% de tudo aquilo que foi deixado pela pessoa bendita de Cristo Jesus, conforme registrado nos evangelhos. Outra coisa importante que ele menciona, que Jesus só passou a utilizar as parábolas depois do segundo ano. Jesus, primeiro ano, segundo ano de ministério, lá para o terceiro ano. À medida que Jesus vai se aproximando da Judéia, onde se concentra um grupo maior de religiosos, estes, por sua vez, fazia forte oposição à pessoa e ao ensino de Jesus. Aí Jesus inicia, né, o uso da parábola, mostrando naturalmente que a parábola era a sua própria mensagem, ou seja, mostrando que a parábola da parte dele, de Jesus Cristo, era como um espelho. E as pessoas ali na, na multidão, ouvindo Jesus contar as parábolas, se identificavam, se viam diante daquela narrativa. Então, eu quero deixar apenas esse registro de gratidão a Deus é, por John MacArthur, um homem que influenciou, como eu disse, milhares de pessoas ao redor do mundo, que deu uma grande contribuição para o mundo evangélico e que Deus possa estar confortando os familiares enlutados, porque sem dúvida alguma é uma perda, digamos, irreparável. Que Deus nos abençoe e se você ler os livros do John MacArthur, a despeito do seu posicionamento bíblico-teológico, você sempre vai entender perfeitamente que ele levava a sério esse ministério da palavra, esse ministério da palavra por meio dos livros, alguém que se dedicava bastante ao estudo. John MacArthur era calvinista. Eu, particularmente, não sou calvinista. Ele acreditava, inclusive, na corrente escatológica do pré-milenismo dispensacionalista. Este também não é pré-milenista dispensacionalista. Mas acontece que ele conseguia o respeito da parte dos seus interlocutores, dos seus leitores, dos seus ouvintes. Que Deus, então, assim, possa continuar nos abençoando através dos livros e pelas mensagens deixadas, graças a Deus, pela internet, da autoria de João MacArthur, porque sempre tem muito a nos dizer e, sobretudo, nos acrescentar.